Às vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Não ia com a cara deles, eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então, acalhava da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente muito doente mesmo, né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo. Né? Então Jesus às vezes ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? Doenças causava doença, podia, às vezes causava um acidente, poderia ser uma coincidência. Mas não tem nenhuma, claro, é exatamente esse o ponto. Não tem nada aqui assim que, tipo, mas é que realiza magia e você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente, olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente, e eu estava sóbrio. Né? Duvido. Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio, né, é chifre, escamas, né, rabinho, rabo, fogo, né, saindo pelos orifícios, né, o diabo todo vermelhão, né, saindo da sauna, assim. Que erótico. Pois é, né? Então, mas não, né, é um ser que parece, que aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Sabe o Banguela? Então, mais ou menos parecido com o Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Né? Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali, né? Você sentia um cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso porque ele atendeu meu pedido, né? Porque eu invoquei. Tu chamou o cara, meu? Eu fiz a invocação, né? E ele veio. Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso. Dá pra tu fazer a invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia acontecer. Como que é uma invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... É complexa. Tem bastante detalhe. Detalhe. E muitos materiais, Muitos materiais. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De ritual rolando, não é de preparação? Não, de ritual rolando para ter invocação em si. Entendi. Caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra encostar nele? Dá pra encostar. São criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele falava? Mas você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar. Só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Por quê? Eles estão aprisionados de certa forma? Estão aprisionados, sim, eles são limitados. Né? Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta, né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou. Mas, tá. Pra que tu chamou o Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação. Porque se eu conseguisse que ele aparecesse, eu ganharia méritos dentro da Irmandade. Tinha alguém testemunhando ali? Não tinha. Não tinha, mas a minha palavra valia porque, supostamente, esse demônio validaria essa palavra, né, para o sumo sacerdote. Né? Então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. Então a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, eu toquei, vi para ver se era real, né, gelado, frio, né, e me olhava fixamente nos olhos, né, mas eu não conseguia olhar por muito tempo, né. Ele era da tua altura? Não, estava mais alto que eu, mas estava como se estivesse ajoelhado, sabe? Tá. Né? Como se estivesse ajoelhado, não, ajoelhado, sentado sobre os joelhos. Tá. Ele tinha quatro membros? Sim. Assim, o Banguela lá, ele não é bípede, mas ele era bípede? Sim, bípede.
Entendi. Né? Sim, tinha pernas, braços, né? Sentou, né? Forte, braceletes que pareciam braceletes de ouro, era dourado, né? Não sei se de ouro de verdade, não. Tá. Né? Dá para morder assim, tipo assim. É para valer, né? E a única coisa que eu perguntei foi se os animais eles iam para o céu, né? Perguntei, os animais vão para o céu, né? Porque eu tinha essa preocupação, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu, né? Eu só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta, né? Que veio na minha cabeça. Interessante a pergunta até. Mas eu fiquei no vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu. E olha lá, ele chamou pra isso mesmo? Eu queria a alma, não quero só um quiz aqui, eu sou dicionário Aurélio da divindade. Mas em alguma outra oportunidade tu ouviu a voz dele? Eu vi a voz de outra entidade. Quem? Né, do Astaroth. Quem é Astaroth? Né? É a Astaroth. Né? É uma outra entidade que se manifestou dentro de um ritual coletivo, dentro mais pessoas fazendo parte do ritual. Devia ter por volta de umas 200 pessoas. Físico? Presencial? Presencial, sim. Presencial. E todo mundo viu a mesma coisa? Zoom, não era pelo Zoom. Ritual, e todo mundo viu a mesma coisa? Todos viram a mesma coisa. Porque Que todos loucura, olhavam na mesma direção. Isso é loucura. Né? Eu também cheguei a ponderar isso. Né? Eu vi e eu notei que todos olhavam na mesma direção. Né? E falou numa voz imponente, né? Falou algumas coisinhas ali. Sabe o que você lembra? Eu lembro, mas eu vou dar spoiler, porque tem gente maluca que vai querer ser satanista e vai quebrar a cara. Mas ele falava mexia a boca e falava, ou ele falava na cabeça? Não, mexia a boca e falava, né? Sem microfone, né? Não tinha acústica para microfone, assim, não tinha equipamento. Mas era uma voz forte. Era uma voz, sim. É grossona? Grave, bem Entendi. grave. Bem grave. Caralho, Cara, tu é maluco de se meter nessas coisas, cara. Mas como que foi essa conversão? Como que você sai do... Pera, tu falou que tu invocou o Abraxas várias vezes. Sim, sim. E ele nunca falou nada contigo? O cara era teu protetor. Sim, ele falava coisas rápidas, né? Era sempre muito breve. Eram conversas breves. Era como se ele tivesse alguma preocupação maior, ou tenho mais o que fazer. Entendi. Né? Eu fiquei 4 horas aqui e tal, você ficou 2 minutos, né? Então... né, cara? Mas eram coisas breves, né? Eu queria confirmar, eles diziam no satanismo que eu tinha uma alma gêmea, né? Uma moça entrou junto comigo no satanismo, né? E a gente se dava muito bem mesmo, nós éramos muito amigos, né? E ele dizia que nós éramos a nossa alma gêmea, que era para nós ficarmos juntos. E o objetivo era que a gente tivesse um filho juntos e depois sacrificasse esse filho com 9 meses. Mas aí como que é essa conversão? Como que um satanista grau maior, não sei, qual foi o level que tu chegou, não sei o level? Cheguei a feiticeiro. Aí é feiticeiro, depois vem o sacerdote e sumo sacerdote. Entendi. E o que foi esse clique para você sair disso? Como que foi isso? Foi meio que por acaso, né? Eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o católico não praticante, essa era evangélica não praticante, né? E aí nós somos uma igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né? Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela sabia que tu era satanista? Não sabia. Né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica, né? Então ela me levou, fui nesse culto aí, né? E pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, fogo não me queima, né? Eu sou das sombras, né? Isso aqui não é nada para mim, né? Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura, né? Porque era um show. Não era um show, não era um espetáculo, né? Não é como... sabe aqueles louvores mais antigos? Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né? Nelson Bomilcar, não sei se você conhece. Aí eu já não manjo. Era o tal do grupo do Milad, do Nelson. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram pro chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé.
A letra dessa música se mantém em pé, né? Então caí, perdi os sentidos, de repente eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim urrando no meu ouvido: qual é seu nome, qual é seu nome, fala qual é seu nome, porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome, que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então eu falei meu nome, tudo, e levantei, né? E aquela moça, a família toda ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que... Tu só apagou? Apaguei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim: poxa, eu vou marcar um encontro com ele como pastor, né? Um pastor, nós demos o nome de Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt, né? E um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou encontro com ele. E aí eu peguei e falei: tá, eu vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente. Ah, o lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali, não, isso não te desmotivou de forma nenhuma? Não me desmotivou, não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para os sumos sacerdotes. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa igreja. Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha. Então, essa unção, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso, né? Não tem poder contra esse poder. Então, então, todos os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque os caras eram meio esquisito mesmo. Era meio esquisito. A maioria pegava. 99,9% pegava, né? Então, porque sempre tinha uma coisa por trás, né? Sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, então você ter uma vida reta faz muita diferença, né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta, né? Eles não são perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, só Deus é, né? Mas aí você procura, você se esforça, né, em fazer o bem, né, em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou um encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele. Tu chamou o Abraxas nesse dia? Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para causar uma doença nele, uma doença que incapacite dele chegar no encontro, sabe? Não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro e ele não foi. Eu esperei umas 2 horas, ele não foi, foi embora. Aí no outro dia eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era a secretária da igreja e falou: olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo: puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um negócio aqui. Pois é. Aí ela falou assim: não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente, né, que fraturou a perna, tal, né, mas não foi nada grave, tal, foi uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico. E falei: poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? E, ok, eu fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com 5 dessa vez. 5 então pessoas. O pentagrama é um símbolo satânico? É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode, né? E o bode na Bíblia é o bode de Levítico, né? Um era solto, né, no deserto, né? E outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade, né? E há 5 pontos, 5 continentes, né, onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso, né? Aí, peguei, na ponta do pentagrama foi feito o encantamento, né? Inclusive tem encantamentos feitos com a estrela de Davi também, né? Que é o hexagrama. Tem encantamento com o hexagrama também. É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Exato. Tem também, dependendo do tipo de ritual, também usa. Mas a estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é? Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas. É antiquíssimo, sabe? É um símbolo esotérico. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo chamei esse pentagrama, um em cada ponta do pentagrama.
lançamos o feitiço, né? Esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele. Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca mais de uma entidade. Invocado 2 entidades. Aí foi o Abraxas. Foi o Abraxas e o Azazel. 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 Esse é de qual? Esse daí qual que é o... Porque assim, Qual o que é a Abraxas... pegada dele? Qual que é a pegada do Azazel? O Abraxas domina São Paulo, estado de São Paulo. Sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que ele é, digamos, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, né? Alguma coisa assim. Então, o que acontece? Aí essas 2 entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas, o pastor não foi, fui embora. Pô, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema. Né? No outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi ao encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgão, muita coisa no meio aí, nesses tem. Então... Por que os caras querem órgão pra vender? Ah, cara, vender, fazer ritual. Capitalizar. Ah, também. Capitalizar. Entendi. Capitalizar. E alguns mesmo, alguns para ritual. O pastor não se quebrou. Não, ele saiu porque inteiro. 1.000 cairão à direita. 10 mil à esquerda, você não vai ser atingido. E ele falou, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Então, precisa desses dados? Não precisa. Não precisa de dado nenhum? Força metafórica, não. Precisa você conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Você precisa a baixa magia precisa de uma fotografia, pedaço de cabelo, essas coisas. Bagulho de simpatia que você tá falando? Baixa magia. Voltando ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes falando, realmente, você é filho do fogo, o fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita. Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né, para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? O cara, aí foi feito o ritual. Com sumos sacerdotes, né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes, esse aí é bem mais pesado, né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Mas materializou uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. 9? 9. Bem no 9. 9, né? 9. Nossa. Abraxas, Azazel, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Fez o ritual, então eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Falei, porque o ritual já era para matar ele, né? Então, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhar para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Né? Mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então, E tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar. Né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele, que me arrepiou dos pés à cabeça. Né? Porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, né?
um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, ou se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpa, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos na parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta, a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né? Pensando rotas de fuga, né? Grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né? Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando poltergeist. Mas tipo assim, que tipo, bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, apagava, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E pegou, falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade, uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também. Né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes do satanismo que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava casado nessa fase? Não, aí? Né, nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Namorava com uma outra moça, tá. Na hora conhecia essa daí, veio posterior. Tá. Né? Esses sacerdotes começaram, desde aquela época, desde a minha conversão, eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou Na igreja? Conheci na igreja. Tá. Né? Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos. Entendi. Então... Mas você estava falando dos sacerdotes que tentaram. Que eles fizeram para encher então, aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa.
E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família.